Abraão, o que você está fazendo aí fora, Abraão, no meio da noite? O que, Abraão? Fala para mim. Abraão estava olhando as estrelas. Bom, então nós hoje vamos falar sobre Abraão, o pai da fé, o pai das multidões, o amigo de Deus, o pai exaltado, todos esses nomes o Abraão teve. E principalmente no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3, vai dizer para nós que por causa dele todas as famílias da terra seriam benditas. Abraão é um dos patriarcas da Bíblia que o livro de Gênesis vai classificar. Ficou conhecido por crer em Deus e obedecê-lo. O pai da fé, o pai das multidões. Surpreendentemente, nós ficamos maravilhados com as coisas que Deus faz, a maneira como Ele escolhe as pessoas e se revela a elas. É incrível como Deus começa a mexer com a vida das pessoas. Abraão estava em sua casa e de repente Deus diz para ele: olha, você vai ter que sair da sua terra, vai ter que deixar essa terra, você vai ter que deixar a sua parentela e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali então, a vida de Abraão começou a ser talhada por esse propósito. Ele obedeceu, obviamente. Ele deixou tudo e saiu e foi para um lugar onde Deus ainda iria mostrar para ele. Então, uma prova assim, de confiança muito grande, muito grande. Depois, então, Deus se revela a Abraão de uma outra maneira, de uma outra forma. Você sabe quantos anos tinha Abraão quando Deus disse isso para ele: sai da tua terra? Ele tinha 74 anos. E Canaã era a terra para onde Deus estava levando Abraão. Obviamente que quando ele chegou lá, ele fez um altar de adoração, ele adorou ao Senhor, porque uma pessoa que tem Deus em seu coração e vive as promessas do Senhor, ele tem essa necessidade de adorar, e era uma prática. Ele estabeleceu ali um altar de adoração e adorou a Deus naquela nova terra. Abraão não só adorava a Deus, mas ele invocava a presença do Senhor. Era algo assim surpreendente que a gente precisa aprender muito com isso. Saber invocar a presença de Deus. Dizer assim: hoje nós estamos em nossas casas, né? Estamos em outra época, em outro tempo, mas a prática é a mesma. Invocar o nome de Deus, você pode fazer isso agora, aí na sua casa, no seu trabalho, né? Se você estiver parado, lanchando, você pode invocar a presença do Senhor. Abraão fazia isso, ele invocava a presença de Deus. Bom, ele sai então agora para um outro local e ele vai então para Hebrom. E ali ele passa a ter as excelentes experiências com Deus, algo que definiu a vida desse homem e que marca a nossa vida também até hoje.
Abraão um homem obediente, mas também a gente observa um ponto de frustração na vida dele, porque ele já era de idade e sua esposa era estéril. E ele tinha o desejo, né, de ter um filho para poder dar continuidade à genealogia da família. E ele ficou triste, mas ele já estava prosperando. Abraão já tinha terras, já tinha gados, já estava próspero, mas faltava alguma coisa para ele. Deus então se revela a Abraão como se revelou de diversas maneiras, a primeira vez, a segunda, a terceira, e nessa quarta vez, Deus se revela a Abraão de uma forma surpreendente. Diz para ele assim: olha, vai para fora da tenda, eu quero você lá fora, e eu quero que você conte as estrelas, se é que você pode contar. Sabe, eu fico pensando como Deus é maravilhoso e desafiador. Ele chegou para Abraão, um homem idoso, com uma esposa idosa também, e estéril, e ele velho, e disse para ele que ele seria pai de multidões. Ou seja, para quem confia e crê, entende que Deus é algo muito sério, estaria entendendo, vai haver um milagre, vai acontecer um milagre aqui. Ok, então Deus, para se tornar assim de uma forma mais claro, ele chama Abraão, pede para que ele saia da tenda, isso era noite, e diz para ele: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. E ali Deus estabeleceu um pacto com Abraão e disse: assim será a tua descendência, numerosa. Numerosa. Você sabe que até hoje, porque isso aconteceu, essa história, ela está escrita lá no Velho Testamento, mas até hoje nós ouvimos esta citação: filho de Abraão, filha de Abraão. O próprio Jesus, no Novo Testamento, uma vez, ele quando curou uma mulher e as pessoas se indignaram porque ela estava enferma há 18 anos e Jesus curou, ele disse então: não seria digna esta filha de Abraão de receber esta cura? O inimigo a mantinha presa e hoje eu estou libertando, tirando esses grilhões que prendem esta mulher. Então nós somos filhos de Abraão, porque pela palavra de Deus era como se nós fôssemos uma daquelas estrelas que estavam lá no céu quando Abraão olhou. Como Deus estabelece imagens para que a gente possa fixar os olhos nessa imagem e ver ali o seu poder. Porque eu fico pensando que Deus falou isso para Abraão neste dia, mas as coisas não se ajeitaram na mesma hora. Ele não se tornou pai de multidão imediatamente. Muitas coisas aconteceram depois disso. E possivelmente Abraão deve ter ficado triste, aflito, como nós ficamos. Mas eu penso que quando isso acontecia com ele, ele deveria se colocar lá fora e olhar para o céu e trazer à sua memória aquilo que poderia dar esperança. E dizer: Deus falou comigo e eu vou ficar nesta promessa. Eu vou confiar nessa promessa. Você sabe que hoje, até hoje, as coisas são assim. Por exemplo, se você teve um parto que foi difícil, uma gestação que foi difícil, e hoje o seu filho, sua filha está aí com você, todas as vezes que você olha para ela ou ele,
é a imagem que você tem do milagre, é a imagem que você tem de que Deus estabeleceu um propósito contigo. E hoje nós temos muitas imagens, não é? Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que adormecemos. Você sabia que tem pessoas que acham que Deus não se revela? Deus se revela. Deus se revela através da natureza, através do cantar dos pássaros, através das folhas, da vegetação, dos animais. Deus está se revelando, a presença dele, né? Os sinais visíveis da presença dele estão ao nosso redor o tempo inteiro. E muitas das vezes nós não sabemos identificar. Então, essa palavra de hoje eu trago para que a gente possa entender que um dia Deus falou com Abraão, olhou para ele e disse: eu quero que você conte as estrelas, se é que você pode contar, porque não tem como contar as estrelas, não tem como. É como hoje também, nós somos um povo muito grande, muito numeroso. Olha quantos países. E o nosso Deus é Senhor das nações. Então eu quero deixar essa palavra rápida, onde a gente mostra que Deus usou os elementos da natureza que Ele mesmo criou. Deus se revelou a um homem, ao patriarca, ao pai da fé, ao pai de multidões. Eu não entrei em outros detalhes da sua vida, o momento da divisão das terras. Não, porque eu queria falar exatamente isso. Deus firmou uma aliança com Abraão, com este homem, e disse para ele, falou assim: olha, você será pai de multidões. Mas o que essa palavra pode trazer de benefício para mim? Muita coisa, muita coisa. Porque um dia Deus chegou para Abraão e falou com ele. E ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. E Deus pode estar falando com você, falando ao seu coração, da maneira surpreendente, porque Ele fala com cada um. Então eu quero deixar aqui essa palavra e trazer à nossa memória, à nossa lembrança, aquilo que pode nos dar esperança, né? Abraão, o que você está fazendo aí fora, Abraão? A sua esposa dizia para ele. Naturalmente, ele pode ter respondido: eu estou aqui porque Deus quer falar comigo. Então eu pergunto para você: Deus quer falar com você? Claro que Ele quer. Ouça a voz de Deus. Que Ele nos abençoe.